Gostaria esta manhã de poder saudar toda a Igreja que está em Canelas, os nossos irmãos, as nossas irmãs, os nossos jovens, as nossas crianças, provavelmente algum amigo, alguma amiga que nos dá a honra da sua presença esta manhã, ao irmão e à irmã que nos acompanha através da internet. Para si também um grande abraço. Alguma pessoa que na realidade tenha o privilégio de ouvir a palavra de Deus através deste meio extraordinário que é hoje a internet, que Deus possa estar consigo também aí em sua casa ou noutro sítio onde possa estar. A todos vós, irmãos, bem-haja por me terem feito o convite, particularmente à direção da Escola Sabatina. Obrigado ao Conselho da Igreja e a todos vós um bom sábado. Obrigado pela resposta. Foi espetacular, foi magnífica, de maneira que gostei imenso. Bom sábado. Ok. É que eu gosto de sentir que há gente na igreja, gente, como estudamos na lição da Escola Sabatina, pessoas que na realidade são felizes, têm alegria, têm esta dinâmica dentro de si. É verdade ou não? Hã? Também tens, não tens, Fábio? Então diz que sim, Fábio, não é só... Isso, ok. Irmãos, é um privilégio muito grande poder estar aqui nesta querida igreja. Louvo ao Senhor por estes momentos extraordinários de liturgia, fantásticos. A forma como realmente vocês têm esta organização é fabulosa. Deus com certeza que tem motivos para realmente se regozijar com cada um de nós e com esta igreja que está reunida em Canelas. Deus seja louvado, honra e glória ao seu nome. Amém. Prezados irmãos, obviamente que sendo da área departamental de evangelismo, eu não poderia falar de outro assunto senão, de facto, algo que tem que ver com a missão da Igreja, a missão de cada um de nós. Nunca é demais. E nunca é demais porque, na realidade, esta missão está diretamente ligada com a segunda volta de Cristo a este planeta. E se eu perguntasse a todos quantos estamos aqui, quantos desejamos ardentemente que, na realidade, este mundo termine nas condições em que ele realmente está a sobreviver, já não é viver, é sobreviver, eu tenho a certeza que todos nós, irmãos, levantaríamos as mãos, os dois braços e, enfim, porque esse é o nosso desejo. O nosso coração está, de facto, nesse grande objetivo, que é o nosso encontro com o Senhor Jesus. Mas antes de abordar o assunto que me traz e que, portanto, me propus apresentar-vos esta manhã com a ajuda de Deus, gostaria de agradecer à Igreja de Canelas, porque sei que o fizeram, agradecer pelas orações de intercessão pela minha mulher a propósito do cancro que ela teve e que tem e que, de facto, tem sido uma grande bênção sentir que a Igreja se une neste espírito de solidariedade, dando resposta àquilo que o Senhor nos pediu: orai uns pelos outros, vigiai e orai uns pelos outros. Bem-ajam a todos aqueles que estiveram nessa intercessão, nessa luta, como continuamos a fazê-lo em relação a outras pessoas que realmente têm estado a ser alvo do ataque do inimigo também neste aspecto. Posto isto, sabem que as estatísticas são por vezes esmagadoras. São, na realidade. Sabem que no ano 2011, portanto, esta estatística é um pouco desatualizada, mas eu de qualquer maneira quero trazê-la, a população mundial alcançou o simpático número de 7 bilhões de pessoas. E digo bem, 7 bilhões de pessoas. Atualmente só a Índia e a China são responsáveis por quase 2 bilhões de pessoas. O continente africano atingiu a marca de 1 bilhão de pessoas. E de toda esta população, apenas, e sublinho apenas, aproximadamente 30% são cristãos. Ou seja, 2,2 bilhões de pessoas. À parte este grupo de cristãos, nós temos que adicionar 1,5 bilhões de muçulmanos, cerca de 1 bilhão e 100 milhões de agnósticos e ateus, 900 milhões de hindus,
e 376 milhões de budistas, além de outros grupos religiosos. E embora a Igreja Adventista do Sétimo Dia seja uma das congregações cristãs que mais cresce no mundo, batizando cerca de 1 milhão de pessoas cada ano e tendo atualmente perto de 20 milhões de membros, prezada Igreja Adventista, somos apenas 1% do grupo de cristãos e, portanto, uma pequena fração da população mundial. Reparem como os números são. Se nós dizemos que somos quase 20 milhões de membros, parece que é um número extraordinário. Parece que é qualquer coisa de astronómico e nós damos graças a Deus por isso. Mas, na realidade, quando nós falamos em percentagem, nós apenas somos 1% do grupo de cristãos. E esta manhã, isto leva-nos exatamente a colocar a questão que tem que ser memorizada por cada um de nós. A questão que tem que ser razão de uma introspeção profunda de jovens, de crianças, de adolescentes, de oficiais de igreja, de membros de igreja, de todos nós. E a questão é de como é que nós vamos conseguir comunicar o Evangelho eterno, como diz a Bíblia, a toda a população, a toda a tribo, a toda a língua, e assim cumprir a promessa que Jesus deixou no final do Evangelho de Mateus. Quero convidar-vos a abrir a Bíblia. É ela que tem que falar. E quero convidar-vos a abrir a Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 1. E vamos ler desde o versículo 4 até ao versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 4 até ao versículo 8. E os textos bíblicos narram da seguinte maneira. E estando com eles, está aqui a referenciar a Jesus, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, disse ele, que de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Minha querida Igreja de Canelas, a descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes não aconteceu porque os discípulos cumpriram as condições. É lógico que o Espírito Santo não teria sido derramado se eles não tivessem cumprido as condições. Mas cumprir as condições para receber o Espírito Santo não preenche por si só o significado do que aconteceu no dia de Pentecostes. O Espírito Santo foi derramado no dia do Pentecostes como sinal de que o sacrifício de Jesus tinha sido aceito pelo Pai no santuário celestial. Isso é evidente a partir da mensagem cristã que nós lemos logo a seguir no capítulo 2 do livro de Atos. No capítulo 2, versículo 32 e 33. Vejam o que nos é dito ali. Diz que Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou agora isto, que vós agora vedes e ouvis. Quer dizer então, irmãos e jovens, que a descida do Espírito Santo foi o dom espiritual, que confirmou a aceitação do Pai, do sacrifício feito por Cristo na cruz do Calvário. E os quase 3.000 batizados nesse dia foram um testemunho eloquente do poder que o Cristo ressuscitado tem para mudar vidas. E eu gosto desta ideia. Prezados irmãos, o resultado dos 3.000 batizados é o testemunho eloquente
do poder de Deus, do poder que Deus tem para mudar vidas. Isto quer dizer, querida irmã e querido irmão, que Jerusalém hoje está comparado efetivamente àquilo que são as comunidades cristãs adventistas do sétimo dia. E é curioso, prezados irmãos, que da mesma maneira cada um de nós é convidado a reclamar o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Prezados irmãos, a ter tempo para pedir a Deus, com lágrimas, com luta, com tempo de qualidade, que este poder possa realmente tomar posse da nossa vida, da nossa mente, para que eu e vós possamos ser exatamente o resultado, como diziam há pouco o departamento da área departamental de evangelismo da vossa igreja, para que na realidade cada um de nós que nasce no reino de Deus possa ser evidentemente este discípulo missionário, este discípulo que deixa de ser um discípulo ouvinte para passar a ser um discípulo que verdadeiramente, sob a orientação do poder do Espírito Santo, testemunha. Queridos irmãos, vejamos agora concretamente como é que se realizou a promessa de Deus na igreja. No início desta reflexão, eu apresentei-vos algumas estatísticas. Elas, sabem, antes de o dizer, eu gostaria que nós víssemos agora outras estatísticas para abrir um pouco mais a nossa mente. Sabem que as estatísticas têm sempre um aspecto positivo e têm sempre um aspecto negativo. Como aspecto positivo, além de nos darem uma percepção da realidade, elas podem motivar-nos a realizar o que ainda falta por fazer. Porém, se por vezes elas nos são muito desfavoráveis, elas podem conduzir-nos ao desânimo. E esse é o aspecto negativo das estatísticas. Sabem, em cada final do nosso manual de estudo da escola sabatina, o antigo trimensário, no final de cada um desse manual, nós temos sempre uma estatística. Já repararam nisso, não é verdade? Que mostra exatamente o número de membros da igreja, o número de igrejas e a população geral daquela parte do mundo em que a igreja adventista está implantada. E aí nós constatamos o que ainda falta para fazer para que a evangelização do mundo seja realizada. Por exemplo, um dos nossos maiores desafios enquanto igreja é exatamente o desafio chamado Janela 1040. A Janela 1040 tem que ver com uma grande maioria da população que dessa parte do mundo, da Janela 1040, que é muçulmana. Irmãos e irmãs, jovens, deixem-me-vos apresentar outra estatística, agora sim, que tem que ver com o século I da nossa era. Pergunta: quantos discípulos estavam reunidos no cenáculo no dia de Pentecostes? Quantos? Quantos? Não estou a ouvir. Sabem que eu vou caminhando para a quarta idade. E o ouvir é uma coisa, é uma vantagem, porque na minha relação com a minha mulher eu tenho vantagem. Ouço aquilo só que me interessa. Não ouvi, podem dizer-se 11, 12. Não, irmãos, estavam 120. 120. E sabem que a população estimada do Império Romano nessa altura era de 180 milhões de pessoas. Sabem o que é que isto significa? Significa que o rácio era, portanto, de um cristão para 1.500.000 pessoas. Atualmente no mundo, o rácio entre adventistas e a população mundial é de um adventista para 422.000 pessoas. E agora pensem, estes cristãos do século I não dispunham de meios rápidos de transporte, nem de sofisticadas tecnologias para comunicarem o Evangelho. Não havia transmissão por satélite, não havia internet, não havia Facebook, não havia Twitter e não havia i5. Como seria extraordinário que a nossa juventude, que a Igreja Adventista,
em vez de irmos para a internet, acusarmos-nos mutuamente uns contra os outros, como se na realidade a igreja fosse a Babilónia, como seria bom usar estes meios para evangelizar, para partilhar a mensagem de Deus, para realmente dizer, como eu ouvi aqui alguém esta manhã, vamos colocar um texto bíblico na mensagem que nós possamos mandar aos nossos amigos. Partilhemos nas redes sociais o que Deus está a fazer em nós. Isso sim, isso seria extraordinário. Ainda não percebemos que Satanás tem muito que ver com isto. Ainda não percebemos que quando eu vou para as redes sociais chamar nomes a este, àquele e ao outro, estou a ser agente de Satanás. Não estou a ser agente de Deus. Não estou a ser o instrumento que Deus quer usar. Ah, meus irmãos, mas na realidade eles não tinham estes meios. Mas o que o livro de Atos me mostra é que pelo poder de Deus, em pouco tempo, minha igreja, em pouco tempo, homens e mulheres consagrados, isto sim, consagrados, levaram a mensagem de Deus, partilharam exatamente a mensagem da salvação. Atos 2:41, por exemplo, mostra-nos que houve quase, podem confirmar, Atos 2:41 diz-nos que nesse dia foram batizados quantas pessoas, irmãos? 3.000 pessoas. Em Atos capítulo 4, versículo 4, diz-nos que quase 5.000 homens se uniram à igreja. E se nós adicionarmos homens, para além dos homens, se adicionarmos as mulheres e crianças, nós facilmente vamos chegar ao simpático número de entre 10 a 15.000 pessoas. Em Atos 6:7, meus irmãos, em Atos 6:7 é dito que o número dos discípulos crescia e que os sacerdotes aderiam exatamente à fé. Meus amigos e amigas, esta manhã, o livro de Atos mostra como pelo poder do Espírito Santo, os primeiros cristãos partilharam a sua fé e as igrejas eram fundadas. Bom, prezados amigos, tenho uma notícia extraordinária para vós esta manhã. É que o mesmo Espírito Santo que foi derramado no dia de Pentecostes e que dinamizou os primeiros cristãos, fará uma obra muito mais abundante no momento da chuva serôdia, na conclusão da missão da igreja. E a senhora White, na Review and Herald de janeiro 13 de 1903, ela diz tem este pensamento brilhante. E eu gosto de citar a senhora White, não como substituto da Bíblia, porque a Bíblia é a Bíblia, mas como ela diz, eu sou uma luz menor para me ajudar a entender a luz maior. E ela diz neste contexto, reparem o que ela aumenta. Ela diz tudo o que os apóstolos fizeram, tudo o que os apóstolos fizeram, cada membro da igreja pode fazer hoje. Devemos trabalhar com muito mais fervor, ser acompanhados pelo Espírito Santo em muito maior medida no momento em que o aumento da iniquidade exige um apelo mais decidido ao arrependimento. Que repto extraordinário. Este é um desafio brutal, meus irmãos. O desafio ao arrependimento. E o arrependimento é nada mais, nada menos do que a possibilidade que Deus me dá a cada dia de nascer de novo. De realmente, prezados irmãos, ter um coração parecido cada vez mais com o sentir e o bater do coração de Deus. Ter uma mente segundo a mente de Deus. Como dizíamos esta manhã na escola sabatina, na unidade da ação onde eu estive, para que na realidade todas as características do fruto do Espírito possam ser evidentes em cada um de nós. Para que na realidade, quando as pessoas entrarem em contacto, ou nós com as pessoas possam ver que eu e vós estivemos na presença de Deus. Saímos da presença de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, meus jovens, é impossível estar na presença de Deus
e não sair diferente se quando nós vamos à presença de Deus formos com sinceridade de coração. Prezados irmãos, o reavivamento em si, meu querido irmão, o reavivamento em vós, meus queridos jovens e minha querida igreja, dou graças a Deus, porque este reavivamento não é feito por nenhum ser humano da minha igreja. Dou graças a Deus, porque este reavivamento não é feito por nenhum pastor. Este reavivamento é feito pela ação do Espírito no meu coração. É algo que é de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Dou muitas graças a Deus que, em consequência do meu reavivamento, eu experimentarei uma reforma, mas é a reforma levada a cabo pelo poder do Espírito Santo. Eu nunca irei, irmãos, na minha caminhada espiritual, eu nunca permitirei que nenhum ser humano seja a minha norma para meu estágio espiritual. Eu nunca permitirei que nenhum de vós seja o meu modelo. Eu quero que Jesus seja a minha principal referência. Eu quero que o Espírito Santo, esse sim, faça o trabalho em mim, porque eu quero ser cada vez mais como Jesus me pede. E quando isto acontece na minha vida, irmãos, então sim, eu posso ter a certeza de que eu estou a nascer no reino de Deus para ser um missionário. O Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes e que realizou um espantoso crescimento na igreja, sabem, irmãos, é o mesmo Espírito que atuará com o povo remanescente de Deus no fim dos tempos. E o povo remanescente de Deus, irmãos, é aquele que na realidade está comprometido com este poder. O povo remanescente de Deus não é aquele que cumpre coisas, não é aquele que faz isto ou deixa de fazer, é aquele que está comprometido com o poder de Deus na sua vida. Este é o remanescente, este é o resto de Deus. É aquele que realmente não quer passar cada dia sem que, na realidade, a sua primeira tarefa do dia, como diz a Sra. White, seja de estar nesse encontro com Deus. Este é o remanescente. E isto é muito importante. Sabem, irmãos, antes de continuar, quero partilhar a primeira experiência esta manhã. E a primeira experiência tem que ver com alguém que eu tive o privilégio de conhecer há muitos anos, quando eu estava em Angola. Aliás, onde eu nasci, ali estive 15 anos. Não era adventista, estava a dar os meus primeiros passos na igreja. E eu conheci um jovem chamado José Manuel. Tinha 18 anos de idade. Quantos jovens aqui de Canelas têm 18 anos? Posso ver as mãos? 18 anos. Temos poucos, hein? 18 anos? Só 2? O resto já é tudo de... Okay. Muito bem. 18 anos de idade tinha o Zé Manuel. Eu conheci este jovem e estive com ele na reunião de oração de quarta-feira, com o José Manuel. No sábado, o José Manuel ia ser consagrado a diácono. Que privilégio. Que extraordinário ministério ser diácono e diaconisa numa igreja. É das coisas mais tristes que eu tenho na minha vida como cristão, é nunca ter sido diácono, nem ter sido diácono a servir Deus, na igreja. No sábado, este jovem ia ser consagrado. E chegou o sábado. E aquele jovem foi consagrado pelo pastor Maurício. Exatamente pelo pastor Maurício. E aquele jovem estava de joelhos. Estava a ser consagrado. E a sua oração, jamais eu vou poder esquecer aquela oração. Eu tinha, na altura, 13 anos de idade. Eu era um menino. Bom, eu ainda sou um menino, como é lógico. Mas, naquele momento, o José Manuel fez esta oração. Antes de contar-vos a oração, é bom que a igreja compreenda o contexto em que ele orou. E porquê que ele orou? Ele era adventista com a sua mãe e com os seus 2 irmãos. Vinha à igreja cada sábado. E quando a família regressava à casa, o pai, todos os sábados, o teu pai deve se recordar muito bem, Rico. Tu não, porque ainda nem sequer eras nascido. Mas, cada vez que na realidade aquela família chegava à casa, o pai acertava-lhes o passo, numa expressão portuguesa. Há muitas expressões. Mas ele batia na mãe
Ele batia nos filhos todos os sábados. Todos. Não havia um único sábado. E o Zé Manel, naquele sábado de manhã, de joelhos perante o Senhor, disse: Papá do céu, 18 anos de idade. Eu tenho o grande privilégio de ter sido convidado por ti, chamado por ti para este ministério. Este ministério que tu me dás é um ministério para o serviço. Mas é também um ministério para chegar junto daqueles que na realidade ainda não te conhecem ou que ainda não entregaram o seu coração a ti. Papá, tu sabes que todos os sábados em minha casa, quando nós chegamos, tu sabes o drama que é. Eu não posso deixar de amar o meu pai. É o meu pai. Apesar daquilo que ele faz, eu amo. E esta manhã eu queria interceder por ele. E a melhor maneira que eu tenho de me oferecer ao teu ministério neste serviço é dizer-te: Pai, eu estou pronto para partir, para morrer. E se este meio que é a morte for o meio que tu vais usar para a conversão do meu pai, Senhor, então leva-me. Esta oração ficou. No domingo ele tinha uma mota. E no domingo ele, com a sua namorada, foi para um jardim em Luanda. Foram dialogar, foram namorar, E eles tinham a mota parada no passeio, estavam num banco do jardim e estavam a conversar. Chegaram 2 jovens ao pé deles. 2 jovens, um que tinha 15 anos e outro tinha 18 anos de idade. Eles chegaram ao pé do Zé Manel e disseram-lhe: sem mais, esta mota é nossa. E o Zé Manel disse: não, esta moto é minha. Não, estás enganado, esta moto é nossa. Não, mas eu posso mostrar os documentos. Eu tenho os documentos. E ele tirou os documentos e mostrou: esta moto é minha. E o mais novo disse ao mais velho, 15 anos de idade, para o de 18, disse-lhe: vamos dar-lhe um tiro. E assim o fizeram. Concretizaram. Deram-lhe um tiro. A bala entrou na sua boca e saiu na parte de trás do crânio. O Zé Manel caiu no regaço da sua querida namorada. Tiveram a oportunidade de cantar 2 hinos. E a caminho do hospital, o Zé Manel faleceu. 18 anos de idade. Um ano depois, prezados irmãos, aconteceu o que aconteceu e tivemos que regressar a Portugal. Esta família regressou a Portugal e um ano depois deste incidente, o pai do Zé Manel desceu às águas batismais na Igreja Central de Lisboa. Hoje, a sua mãe frequenta a igreja, os seus irmãos frequentam a igreja e o Zé Manel aguarda a ressurreição de Cristo, com Cristo. Prezados irmãos, é incompreensível isto. Mas na realidade ministério, mas na realidade evangelismo, é estar disposto, nem que seja exatamente a passar pela morte. Em primeiro lugar, pela morte do nosso próprio eu. E em segundo lugar, a sermos capazes de dar a vida, se for necessário, como Cristo a deu por cada um de nós, para que outros possam vir ao conhecimento do plano fantástico de Jesus. Sabem que através do Antigo Testamento, Deus derramou o seu Santo Espírito sobre indivíduos, mas no Pentecostes derramou-o sobre a sua igreja. A igreja do livro de Atos era cheia do Espírito e alcançou o mundo de então com o Evangelho. E sabem, meus queridos irmãos, sabem, queridos jovens, Deus quer fazer o mesmo hoje. Mas antes de Ele fazer através de nós, Ele quer fazê-lo em nós. Ele procura as pessoas dentro da igreja, pessoas que estejam disponíveis para esta luta espiritual, para este encontro, pessoas que sejamos capazes de dizer, quando nos encontramos com Deus: não te deixarei sem que tu me abençoes. Não sairei da tua presença sem que o teu Espírito se faça sentir
fortemente no nosso coração. Ser cristão é muito mais do que ser um estilo de vida. Ser cristão é muito mais do que uma escolha. Ser cristão é ter um compromisso com o poder do Espírito Santo. E o compromisso com Deus, meus irmãos, muda muita coisa na nossa vida. Porque Deus é incómodo. Porque Deus realmente não se contenta com a mediocridade. Porque Deus tem uma perspectiva para cada um de nós que vai muito para além deste planeta Terra. Ele está e quer preparar um povo para um encontro com Ele. Mas Deus não admite a ideia de que nós que estamos aqui, 300 pessoas aqui esta manhã, sejamos apenas os únicos que possamos estar na eternidade. Não, prezados amigos, a Bíblia é clara. Deus apenas prolonga o tempo da sua vinda, porque Deus tem no seu sonho, na sua mente, no seu coração, o desejo de que toda a raça humana venha ao conhecimento do amor de Deus. E eu sou chamado a essa missão. Prezados irmãos, mas há condições para que esta promessa seja realizada em nós. E eu quero convidar-vos a abrir a Bíblia em Zacarias, capítulo 10. Capítulo 10 e a ler o versículo 1. É um versículo que sempre me impressionou. É um versículo que eu tenho presente no meu ministério. É um versículo que, na realidade, meus irmãos, eu não me posso fechar à voz de Deus através dele. Sobretudo a primeira parte, que é aquela frase que eu quero reter esta manhã e gostaria muito que os irmãos retessem. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Então, prezados irmãos, a partir daqui vejamos que condições. Primeira condição, pedir ao Senhor. Não porque Deus não queira dar o seu poder, prezados irmãos, não. Ele está desejoso, diz a senhora White, Deus está desejoso de dar o seu Santo Espírito a todos aqueles que lhe o pedirem, muito mais do que os pais querem dar coisas boas aos seus filhos. Isto é arrepiante. Isto mexe comigo, irmãos. Ele está desejoso. Eu não peço. Eu não tenho apenas que pedir esse poder. E, meus irmãos, aqui é importante perceber que Deus... eu não peço porque Deus não nos quer dar o poder, mas porque eu não estou ainda preparado para receber esse poder. Sim, meus irmãos. Sim, meus irmãos. Há muita coisa com a qual eu estou identificado com os prazeres ainda deste mundo. Há muita coisa com a qual no meu coração, prezados irmãos, ainda não está liberto. Há muita coisa que ainda faz parte da nossa vida. Temos prazer em estar aqui ainda, irmãos. Parece que não queremos viver a eternidade. Parece que estamos felizes com o que temos aqui. É extraordinário. Temos tudo, jovens. Temos McDonald's, temos Burger King, temos sei lá que coisa, temos o Estádio do Dragão, temos uma série de coisas. Na vida eterna tudo isto vai morrer, então vamos aproveitar agora. Temos tudo, absolutamente tudo. Prezados irmãos, pedir. Pedir não porque Deus não queira dar, mas pedir porque eu não estou preparado ainda. Segunda condição, confessar os nossos pecados. Partilho um pensamento da senhora White que se encontra no livro Atos dos Apóstolos, página 37, na versão inglesa, e que diz assim, ela diz que, afirma acerca dos discípulos que os dias que antecederam o Pentecostes foram dias de preparação, foram dias de profunda pesquisa de coração. Interessante. Interessante. Terceira condição, estar disposto a obedecer ao Espírito Santo. E quarta condição, partilhar Deus aos outros através do testemunho oral, mas acima de tudo, através da minha própria experiência coerente entre aquilo que eu penso, entre aquilo que eu digo, para que aquilo que eu faço haja um fio coerente como resultado da ação do Espírito Santo em nossa vida. E quero terminar com uma segunda experiência. Livro missionário. Irmãos, durante estes
13 anos em que eu tive o privilégio de estar a servir a igreja, a servir de forma desinteressada, numa entrega alucinante, porque eu sei bem a quem é que eu estive a servir. O meu Senhor. E durante estes anos, há 6 anos que nós trabalhamos com o livro missionário. E eu tenho encontrado, eu tenho ouvido algumas observações. Eu não contribuo para o livro missionário. De passo, quero dizer-vos, não sei se já vos foi dito pelo vosso pastor ou pelo vosso diretor do livro missionário, que é o senhor Daniel Mota, penso eu. Não, quem é? Raquel. Não sei se já vos disseram. Eu transmiti isso por e-mail. Este ano atingimos a marca de 100 mil livros. Há quem pense nos resultados imediatos. Por isso eu gostei há bocadinho do pensamento, de um dos pensamentos. Há quem semeie. Há quem, mas só um faz crescer. Eu não tenho que me preocupar com o crescimento. Não é a minha tarefa. Isso é o impossível. E o impossível pertence a Deus. Mas o regar e o semear, sim. Irmãos, eu não sei, como diz a senhora White, no momento certo, aqueles que receberam os livros irão às prateleiras, irão lê-los, irão investigar, e muitos, centenas, milhares, estarão na eternidade. Uma jovem foi visitar a sua família ao Barreiro. Os seus tios. E os seus tios, quando ela chegou à sala, viu uma estante com muitos livros e reparou num pequenino livro que estava na estante. E disse: tio, este livro, o tio já leu este livro? E o tio disse: não li. Ofereceram-me na rua o ano passado e aqui o pus e aí está. O tio não leu? Não li. E o tio, importa-se que eu leve este livro comigo? Com certeza, não estou interessado nele, podes levar. E aquela jovem levou o livro. Foi para casa. Devorou o livro. Completamente. Devorar, comer com interesse, com o coração aberto, tocada pelo Espírito Santo. Nesse ano, aquela jovem, o seu marido, as suas irmãs, num total de 7 pessoas, desceram às águas batismais na igreja de Queluz. É estranho, não é verdade? O ser humano da igreja diz: para que o livro missionário? Quais são os resultados? Eu não contribuirei. E Deus diz: só tens que regar, só tens que semear, porque o fazer o crescer é a minha tarefa. Prezados irmãos, dizia que terminaria. Apenas dizer-vos que o reavivamento em qualquer época da história em que tenha tido lugar foi sempre o resultado de um envolvimento apaixonado por Jesus. Apocalipse, no capítulo 18, versículo 1, nós temos um texto fantástico. E o texto bíblico diz que depois destas coisas eu vi descer outro anjo. E este anjo tinha poder. E a terra foi iluminada com a glória do poder deste anjo. Sabem quem é este anjo, irmãos? Adventistas do 7º dia de Canelas, jovens que estão na galeria, sabem quem é este anjo? Sabem quem é este anjo de Apocalipse 18? Quem é? Como todos os anjos que têm uma mensagem a levar. Quem são, prezados irmãos, os anjos? Somos cada um de nós. Mas aqui o texto bíblico diz que estes anjos encheram a terra da glória de Deus. Quer dizer, irmão, que eu e você que estamos aqui, eu e o irmão, o jovem que estamos aqui esta manhã, somos convidados a sermos preenchidos com a glória de Deus. O nosso caráter deve refletir a glória de Deus. O que é que está a encher a nossa mente? O que é que está a encher o nosso coração para que a glória de Deus seja refletida em cada um de nós, irmãos? Sabem, irmãos, apesar das aparências, as forças do mal não impedirão o triunfo de Deus e do seu povo. O Evangelho eterno, comigo ou sem a minha presença,
comigo ou sem o meu compromisso, convosco ou sem cada um de vós, não penseis que sois imprescindíveis. Deus suscitará homens e mulheres para a conclusão desta obra. Mas homens e mulheres empenhados, homens e mulheres implicados com o poder do Espírito Santo. Este Evangelho será pregado, quer eu queira, quer não. Será pregado e proclamado a todo o povo, a toda a tribo, a toda a língua. Irmãos, milhões de pessoas irão aceitar a fé em Cristo através do testemunho fiel da igreja desta terra. E sublinho, milhões. Faça eu parte desse processo ou não. Prezados irmãos, o mal não terá a última palavra nesta terra. Será Deus que a terá. A doença não terá a última palavra nesta terra. Será Deus que a terá. A pobreza não terá a última palavra nesta terra. Será Deus que a terá. O sofrimento não terá a última palavra nesta terra. Será Deus que a terá. O homem não terá a última palavra nesta terra. Será Deus que a vai ter. E nesse dia, irmãos, eu quero ouvir as palavras do Senhor Jesus. Eu quero ouvi-las. Eu estou ansioso por ouvi-las, irmãos. É por isso que, na realidade, eu quero me implicar neste ministério, não porque a igreja me o pede, mas porque, na realidade, eu compreendi que eu nasci no reino espiritual para ser um missionário. Porque a minha norma está aqui. Porque a minha norma é Jesus. Porque o meu modelo, a minha referência que nunca falha, é Cristo. E, prezados irmãos, eu quero ouvir aquelas célebres palavras. Vocês conhecem-nas. Vocês conhecem-nas. Vinde benditos do meu Pai. Conhecem, não é verdade? Possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Sabem, irmãos, esta frase foi dita num contexto de envolvimento pessoal e testemunho. Que o Espírito de Deus, prezados irmãos, possa impressionar cada coração que está aqui esta manhã. Que o Espírito Santo possa realmente tomar posse de todo o nosso ser. Permitamo-lo, por favor, queridos irmãos, queridos jovens. É tempo de, na realidade, sairmos da situação de entretenimento cristão. Não, irmãos. Nós não somos chamados para uma experiência religiosa. Nós fomos chamados para uma experiência espiritual, em que no reino de Deus, todos os dias, eu sou convidado a nascer de novo. Queridos jovens, querida irmã, querido irmão, minha querida irmã, meu querido irmão, minha querida amiga, este é o convite que Deus faz a cada um de nós. Uma das coisas mais espetaculares na Bíblia é que Deus não me impõe nada, absolutamente nada. Há outros que impõem fardos aos outros, é verdade. Mas na Bíblia eu não encontro este Deus que me impõe. Eu encontro um Deus que me propõe, faz-me propostas. E eu gosto da ideia da proposta, não da imposição. Porque o Espírito Santo, quando trabalha, é de dentro para fora. E o que Deus quer é que eu me comprometa com Ele. Irmãos, que Deus nos abençoe. Jovens, que Deus dirija a vossa vida. Irmãs e irmãos, que esta manhã possamos fazer este compromisso com o poder do Senhor. Para que cada homem e cada mulher desta igreja, cada oficial desta igreja, possa refletir o caráter de Deus. Possa ser uma família que, na realidade, possa dar o testemunho necessário, mas segundo o coração do Senhor. Este é o meu desejo, é a minha oração, para mim e para todos vós, esta manhã. Amém.